Hoje a gente veio aqui falar sobre uma coisa muito importante e dar umas dicas bem legais para vocês sobre escovação. Às vezes os nossos pacientes reclamam que não sabem escovar direito, como é que usa a escova, que tipo de escova tem que ser feita, tem que usar, qual é a melhor marca, se vai usar média, dura, macia. Então hoje a gente veio aqui conversar com vocês e explicar como é que se faz a correta escovação dos dentes. Então, gente, eu tenho preferência por escovas macias, sempre macias. Vai ter o paciente que tem preferência por uma escova média ou uma escova mais dura. Eu vou dizer que eu não recomendo essas para os meus pacientes, por quê? Quando a escova ela é dura, a gente tem a nossa gengiva e a escova, o ato de escovar, ele vai fazer com que a nossa gengiva sofra retração. E aí o paciente vai começar a sentir ao longo do período sensibilidade. A escova macia, ela já preserva mais a gengiva e vai diminuir essa retração dentária. Sem contar que assim, ó, não é a força da escovação que vai limpar, não é a escova ser mais dura do que a outra que vai limpar. Então a gente precisa sim da escova macia e da delicadeza para escovar o dente. Então quando a gente escova os dentes, eu gosto de explicar para os meus pacientes que eles têm que usar a escova primeiro fazendo a escovação da parte que fica para fora dos dentes. Depois a parte que fica por dentro e depois a parte que fica em cima. Existem técnicas de escovação? Sim, existem. Existem profissionais, existem colegas que pedem para os pacientes fazerem movimentos circulares. Quando os nossos pacientes são crianças, a gente diz para eles fazerem um movimento de bolinha, tanto em cima quanto na frente, sempre fazer movimento de bolinha, tá? Ou, no dito da clínica, movimento circular. Eu gosto sempre de pedir para o paciente dar uma inclinada na escova para fazer com que a escova ela entre um pouquinho dentro da gengiva, que aí vai fazer a limpeza dos alimentos que ficam retidos nesse lugar, nesse espaço. Isso vai fazer com que a gente tenha uma limpeza bem adequada. E o uso do fio dental. O fio dental, ele deve ser usado. Se você vai usar antes ou vai usar depois, eu não digo para os meus pacientes, usa antes porque é o certo, ou usa depois porque é o certo. Eu peço que usem, porque o fio dental, ele vai fazer a remoção das partículas que ficam entre os dentes. Não existe nada melhor que o fio dental para limpar o resíduo que fica entre um dente e outro. Oriento aos meus pacientes a pegarem um pedaço de mais ou menos 40 centímetros de fio. Gosto de usar o dedo do meio para enrolar o fio dental. Sempre deixo um lado mais enrolado com o outro e aí eu fico com os meus polegares e com os meus indicadores livres. Quando eu tenho os polegares e indicadores, eu consigo manusear bem o fio. Então o fio, eu consigo pegar um pequeno espaço dele, fazer com que ele entre no meio dos dentes e que ele suba de um lado da gengiva ao outro. Eu brinco com os meus pacientes que o fio dental ele tem que dançar um pouquinho dentro da gengiva. Quando ele dança, ele limpa. E se ele tiver com pouquinho espaço, ele não machuca. Às vezes os pacientes me relatam assim, doutora, mas sangra muito a minha gengiva. Ela sangra porque ela está inflamada.
Então, se a gente fizer o uso do fio dental 3, 5 dias consecutivos, a nossa inflamação gengival ela vai reduzir e isso vai fazer com que a gente não tenha mais sangramento. Existem cores de gengiva saudáveis? Sim, existem. A gengiva saudável ela é rosa, ela não é vermelha. E quando você chegar na frente do espelho e ver que a tua gengiva tá rosinha, você vai ver que ela tem um aspecto de casca de laranja, toda meia furadinha. Isso é uma gengiva saudável, tá? E isso faz uma grande diferença, porque a nossa limpeza, a nossa escovação vai fazer com que a gente tenha um ótimo hálito, vai fazer com que a nossa gengiva esteja saudável, vai diminuir o índice de cáries. Então, tudo isso favorece para o nosso bem-estar. Então, essa é a nossa dica para vocês. E tem mais uma diquinha, não esqueçam de escovar a língua, tá? A língua é muito... mas eu tenho ânsia. Igual, escova a língua, porque o hálito também, ele está relacionado com a má escovação da língua. Tem muita gente que tem mau hálito devido a não escovar a língua, devido a não uso do fio dental. Então eu vou dar uma dica para vocês bem legal, para vocês saberem se vocês estão com mau hálito ou não. Passa a língua no pulso e espera uns segundinhos para secar essa saliva. E depois você cheira a região para sentir se tem ou não um mau cheiro. Se tiver um mau cheiro, você pode ter certeza que você está com um mau hálito. Caso contrário, pode se despreocupar, sorrir à vontade e falar bem pertinho do amigo.